Salve Maria, pessoal, vamos começar a nossa live. Live com o amigo Lucas da Editora Calvária. Salve Maria, Mauro, Mauro, Celso, Bia Fernandes, eu acho que está entrando aqui, Antônio. Salve Maria, meu irmão, tudo bom? Joia. Salve, maravilha, tô bem demais, você? Graças a Deus, tudo bem, cara. Isso aí. Esperar o pessoal entrar aqui, né, Lucas? Vamos. Para a gente dar o início à nossa live. Se você quiser ir se apresentando, né, para o pessoal que não te conhece ainda. Bom, então, para quem entrou aí, boa noite. Eu sou o Lucas. Tá dando eco aí ou não? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Eu sou o Lucas, o fundador da Calvária aí, editora pequena. Faz pouco tempo que está no mercado, mas a gente está tentando fazer um bom trabalho. Já publicou muitas obras, hein? Bastante coisa. Hoje, na verdade, se entrar no site, na livraria lá, foi atualizada hoje de manhã, tem 24 obras já, em 9 meses. Então é bastante coisa, a gente publicou bastante coisa. Agora a gente acabou de completar 5 livros do padre Júlio Maria, né? Publicou, atualizou hoje lá, isso, essa que tá aí. Eu tenho 3 aqui. Então tem Um aqui também. São Gabriel, Maomé e o Islamismo, Luz nas Trevas. Bacana mostrar atrás também esse trabalho da gente. Mas, Marca, né? O Diabo, Lutero e o Protestantismo. E aí entrou lá, eu não estou com o exemplar aqui agora, até porque eu tenho pouco da nossa editora, mas entrou lá então O Segredo da Verdadeira Devoção para com a Santíssima Virgem Maria e O Anjo da Luz, Polêmicas de Doutrinas, Senso Comum e Teologia Popular. Esse é muito bacana. Ao contrário do que esses aqui fazem, de expor a questão do protestantismo, ele trabalha mais em expor verdades a respeito de mentiras levantadas a respeito da Igreja Católica, né? maravilha. Tem bastante gente falando um monte de porcaria em jornal na época lá, e ele usou o jornal dele para publicar algumas respostas. Então tem um conteúdo muito bom. Eu não sei ainda se vai ser lançado essa semana ou na próxima, mas assim que for lançado eu aviso. Sabe, Lucas? Tem também um livro do Luiz Perroir, né, dos jesuítas, muito bacana, que é A Subida ao Calvário. Na verdade, eu lancei ele com um pouco de atraso, cara. Ele devia ter saído para Páscoa. É um livro muito bom, muito, muito, muito bom. É descrição total do Lava Pés até a Qual retirada de autor? Qual autor que eu perdi? Luiz Perroir. Luiz Luiz Perrois. Perrois, se for para falar de forma literal. Depois dá uma olhada na livraria, muito bom, livro Maravilha. muito bom. Maravilha. E também um compêndio de teologia, que eu comentei com Nossa, você. Santo Tomás de Aquino. Do Santo Tomás de Aquino é o último livro que ele escreveu, ele acabou falecendo no meio do Uma processo. pena, né? É uma pena, ele não Mas Deus acabou. sabe de todas as coisas, né? Sim, não completou a obra, né? Ele fez a pedido de um amigo que era assistente dele, basicamente um resumo da Suma Teológica. E ele acabou não completando, mas é um livro muito bom, muito bom. A gente deu uma reorganizada nele, porque ele era um pouco confuso na questão da organização dos capítulos. Então, teve que dar uma reorganizada nisso. E uma tradução brasileira do Dom Odilon Moura, muito boa também. E tá Se eu lá, não me são engano, agora. se eu não me engano, o Dom Dilão foi o mesmo tradutor da Suma Teológica da edição da Eclésia, né? Isso, isso. Então, quer dizer, é uma tradução impecável, né? Muito boa. Muito boa, muito boa. Assim, é Magnate formidável. Assim, Inclusive, muito. Lucas, o Dom Odilon ele tem um livro sobre o tomismo. Eu não lembro o título do livro, mas fica a dica aí para a editora Calvária futuramente É, publicar, né? provavelmente daqui uns dias também vai sair a Santo Tomás de Aquino do Sertiange, né? Olha, maravilha. Muito Mar- bacana. Ó, eu tô com alguns livros aqui também da editora. Eu tenho bastante, hein? Bastante coisa. Eu tenho bastante. Uma coisa que eu fico muito encantado com a editora, desde quando que a gente começou a conversar e tudo mais, que você me mandava as imagens das obras e tudo mais, são a edição
E toda a capa é bem pensada, né? Por exemplo, essa capa do livro Divórcio aqui, Sim. do padre Leonel Franco, extraordinária, né? A imagem que você coloca na capa. E também uma das coisas que para mim é um diferencial, e só a editora Calvário faz, né? Que é as imagens atrás, né? É. Dá uma coisa diferente para a obra, dá uma coisa diferente para. Geralmente o pessoal põe um sumário aqui atrás, né? Sim, Mas vocês escolheram fazer uma imagem que tem relação com o livro, né? isso, na Então, verdade, sim, isso surgiu, essa ideia surgiu porque eu também eu pinto quadro, ou pelo menos eu pintava, ó, que né, maravilha, eu não sabia não. um tempo atrás. E eu sempre fui muito ligado a essa questão artística, de desenho, pintura e etc. Então, no primeiro livro, que não ia ser Psicologia da Fé, o primeiro livro lançado, ia ser o Deus e a Inteligência e a Filosofia Moderna, Futon Shin. E tinha uma imagem muito bonita dele, cara, que ele tá com aquela roupa de bispo, em vermelho, assim, Sim. muito bonita a imagem. Ele tem o olho azul bem claro, né? Então tava muito bonito. E eu ia colocar essa imagem no fundo do livro. O livro era preto a princípio. E depois, a gente teve alguns problemas a respeito da tradução e dos direitos dele, que está bem complicado para publicar aí no Brasil. E Infelizmente, quando né? eu quando eu fui para Psicologia da Fé, eu quis trazer isso. Então, ao invés de colocar o sumário, que é uma parte importante do livro, ou não, na verdade não é um sumário, né? Ele é É um um pedaço do livro, um ápice, né? resuminho, né? É isso aí. Ao invés de colocar aquilo, eu optei por colocar uma imagem que eu acho que representava o livro inteiro. Exato. Então Olha saiu só aqui que maravilha, né? Que Caravaggio. maravilha. É bacana, assim, porque no fundo ele acaba representando o teor do livro, né? Mostra o que é o livro mesmo, né? Isso que é o livro, exato. Você pega esse do divórcio, cara, fora a capa, a contracapa mostra totalmente o que é o A livro. consequência, né? A consequência é o abandono infantil, a delinquência. Cara, assim, só lendo o livro, daí você vai ler o livro É e falar, verdade. puxa, não, que a contracapa é realmente isso. Sabe, Lucas, aproveitando já que você citou o primeiro livro que você queria editar, eu acompanho a editora desde quando começou, né? Vocês queriam editar esse livro do Futon Shin, foi uma campanha de financiamento, mas eu sabia que já que ia dar algum problema, porque um amigo de outra editora falou que não estava conseguindo publicar de jeito nenhum o Futon Shin, que era muito caro os direitos. Aí eu falei, olha, edição vai vir com tudo aí, mas infelizmente não deu certo, né? Então como que começou, Lucas, a Calvário? Por que você teve essa ideia de Cara, começar a editora? eu acho que assim, eu até estava conversando com a minha esposa esses dias. Ela me perguntou assim: você já viu, já teve alguma resposta de Deus ou alguma mensagem que você teve visto claramente? Eu falei: bom, eu acho que eu posso dizer que a minha vida inteira é uma resposta da presença de Deus na minha vida. Então, assim, eu vim de uma família bem pobre, né? É uma cidade pequena, uma família pobre. O meu pai nasceu num matadouro, matadouro mesmo, que ela tinha umas casas em volta de um lugar onde matava o gado que a cidade consumia, uma cidade bem pequena. Ele nasceu ali, ele cresceu ali, esse matadouro acabou virando um frigorífico, e eu fui criado ali também. E minha mãe era dona de casa, ela morava numa fazenda, casou com meu pai, continuou sendo dona de casa, e eu fui criado também dentro desse frigorífico. Eu comecei a trabalhar lá com 11 anos de idade. Eu parei de trabalhar lá com 19, né? Eu nunca tive contato com livro, nunca tive contato com nada que fosse do meio literário. Nada de meio cultural e nada voltado a qualquer questão de intelectualidade. Então, num determinado ponto, eu saí desse frigorífico, meu pai continuou lá. Até meu irmão trabalha lá hoje, tem vários primos, tios, uma coisa familiar, né? Entendi. E daí eu vim trabalhar numa outra cidade, que eu casei, mudei para cá com minha esposa, vim trabalhar nessa outra cidade. Aqui eu entrei então numa empresa de trigo, de farinha de trigo. E eu entrei na oficina. E nessa oficina, nunca tive estudo, né? Só o ensino normal, comum. E nessa oficina, eu
fiz uma amizade bacana com o dono desse moinho, uma pessoa muito gente boa. E depois de trocar várias conversas, porque eu sempre fui muito curioso, e eu sempre pensei que o que uma pessoa faz eu consigo fazer também. Ah, Então eu conversei com ele e a gente falou assim, então vamos fazer cerveja. Aí a gente começou a fazer cerveja. Aí a gente comprou os equipamentos, estava fazendo cerveja, eu entrei num grupo do WhatsApp, isso no ano de 2016. Entrei num grupo do WhatsApp de cervejeiros caseiros de uma cidade vizinha, que é uma cidade maior que é Londrina, aqui no Paraná. Nesse grupo, estava lá o Silvio Grimaldo, que é o dono da Vide, etc., e o braço direito do Olavo, né? Eles estão agora no jornal. Um belo dia, o Silvio publicou lá no grupo que ele estava procurando um açougueiro, ou alguém que entendesse de carne. E aí a gente conversou. Nisso eu já tinha conhecido o professor Olavo, lá em 2014 também, já vinha acompanhando. E então, do Silvio, a gente acabou fazendo algumas coisas a respeito de carne lá, que ele estava com um projeto. Até hoje tem lá em Londrina, uma coisa dele, do irmão dele. E a partir disso a gente fez uma amizade, fortaleceu essa amizade, foi levando o convívio adiante. E aí um dia, eu não sei se ele viu que eu tinha jeito para coisa, alguma coisa parecida, ele falou assim, cara, acho que dá para você montar uma editora. E aí foi quando eu entrei lá naquela campanha de publicar o Fulton Sheen. Aí depois daquilo ele foi dando umas orientações e tal. Aí eu vi que não ia dar certo, mudei de livro. E, bom, aí dali em diante eu não consigo pegar uma linha de raciocínio e falar, ó, foi muito rápido, né? sendo uma coisa providencial e rápida, assim. Não sei, realmente não sei. Pegar Cara, o final e falar, ó, foi nesse ponto aqui, que não sei, foi interessante. providencial, assim. Que interessante, cara. Realmente, eu sabia que você já tinha falado alguma coisa para mim, que você trabalhava nessa empresa e tudo mais, mas não a história toda. Você não tinha contado a história toda, né, Lucas? Pois Como é, que Deus age, né? Eu fico pensando assim, como que Deus age, vai fazendo, vai nos trilhando por cada caminho, por cada situação. É pois uma é. maravilha, né? Como que Então assim, se a gente pega do início, a gente fala assim, pô, então se meu pai não tivesse trabalhado naquele frigorífico, eu não teria exatamente. contato com carne. Aí, se eu não tivesse casado com a minha esposa, eu não teria vindo morar aqui, eu não teria conhecido o Silvio, e essa editora provavelmente nem existiria. Como que pode, né? É, É a providência. Isso é interessante para a gente refletir, inclusive, aqui mudando de assunto um pouco, mas a gente já volta, nessa questão que a gente está vivendo hoje, né? A providência guia tudo. Às vezes a gente se desespera é, em alguns momentos, passa por dificuldade aqui e ali, mas Deus sabe o que faz, a providência é, nos guia e nos mostra o caminho e vai nos conduzindo pouco a pouco, né? Às sim, vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas que a gente pensa, pô, isso não deveria ter acontecido, essa crise mesmo, poxa, eu aposto que muitos planos que você tem para a editora mesmo, editoriais, é, tiveram que ser adiados e tudo mais, mas isso, Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz, Deus está sempre no comando, tudo que acontece é a permissão dele. E ele sim, sempre sim. tem do mal um bem maior, né? É uma Isso, verdade de fé. é a questão do livro, do livro não, do filme do Simon Burt, né? O Pequeno Milagre. O sujeito nasce lá, é anão, tem problema respiratório, problema de visão, problema no dente, nasce horroroso, tem que colocar isso filme no berçário para não assustar as outras crianças. Mas ele sempre, aí no decorrer da vida dele, ele sempre ele tem a convicção de que Deus tem um plano para ele. Então ele nunca se desespera. Ele leva a vida como se ele não sabe do plano, ele não sabe por que ele nasceu assim, porque ele é pequeno, porque ele é todo defeituoso, mas ele leva a vida sempre crendo que existe um plano que ele não entende momentaneamente, mas que Deus está no controle de tudo, apesar de Claro, todas as graças da vida dele, né? claro. E, Um e, filminho podia ter existido antes, aí, para acabar com essas filosofias pois aí é, do pois é. desespero, não sei o que. Schopenhauer podia ter assistido esse filme. Se tivesse assistido, se tivesse visto nossa live, não teria. Se bem que esses caras, eles conheciam tudo, eles escolheram, tinham uma visão meio torta, sei lá por quê. A Pois é. liberdade do ser humano, né? Mas enfim. Ô Lucas, pensando assim, quem trabalha na editora? Vou fazendo as perguntas aqui para a gente ir desenvolvendo, falar um pouco da Calvário, depois a gente pode entrar nos livros propriamente, se o pessoal quiser, né? Então, Quem assim, tra... quem trabalha na editora hoje sou eu, minha esposa,
A gente firmou uma parceria esses dias agora com uma pessoa que está fazendo o trabalho digital do Instagram, né? São esses banners novos. Ela está Maravilha. trabalhando com isso. E a gente também está com um tradutor, né? Que a gente Ah, pretende é? lançar obras de literatura estrangeira, literatura não, de língua estrangeira, inéditas no Brasil. Então nós somos em 4, mas oficialmente eu e minha esposa. A Que gente faz todo. maravilha, hein? Essa parte das novas edições de línguas estrangeiras eu não sabia, não. O Isso. Arthur, então, eu vou entrar no. O Arthur, tô vendo ele comentando toda hora aqui. Lucas edita o livro La Agonia da Psicanálise, né? Do Juan Lopes. Cara, eu vi isso daí no Facebook da Letícia da Filoteia. Eu vi ontem, Aham, ver isso daí. Eu tô pensando realmente em publicar esse livro. Eu tava até dando uma olhada no PDF dele. que Se eu não maravilha, hein? me engano, é esse livro. Eu vi no Facebook ontem. Eu até perguntei pra pessoa de que ano que era a edição. Os livros do Rudolf Allers são muito bons também, tá, Lucas? Sim, Tá joia. É bom receber indicação, assim, porque a gente claro. vai expandindo um pouco a Você sabe coisa. como que eu sou. Se deixar, eu vou dar 10 indicações aqui, mas é isso. Cara, como que você faz as artes? Assim, como que você escolhe a imagem? Porque daí dá trabalho, né? Você conversou comigo naquela época da edição da História da Igreja, mandando várias obras, várias imagens para botar aqui atrás. Como que você escolhe, cara, para fazer? Cara, é assim, primeiro de tudo, só escolho depois que eu li o livro. Sim, Só começo a escolha da capa depois que eu li o livro e que eu tenho uma noção do que o livro fala. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a história da igreja, a Idade Moderna. O que tem atrás? Tem o Papa João Paulo II. Mas ele não está aqui no livro. Né? Esse livro não chega até ele chega até 1940. Então a gente pode perguntar, tá, mas então por que você colocou o Papa João Paulo II se ele é da Idade Contemporânea? Bom, é porque eu acho que a partir do conteúdo do livro, nada representa melhor esse período do que a figura do Papa, né, se escorando na imagem de Cristo crucificado. Nada representa melhor essa unidade do Papa, essa centralização de todo assim, o corpo da igreja no Papa e todo o peso que foi essa época aqui para ele, que foi a época da Reforma, a época de muitas revoluções, a época de um monte de porcaria que atingiu o mundo aí, e o papado se manteve ainda de pé, coeso, ainda que cansado, que exausto, que é uma coisa pesada. Você imagina o chefe do mundo inteiro, de milhões e milhões de almas. Então eu achei assim, na escolha dessa imagem, nada representava melhor que aqui, que o Papa João Paulo II. Entendeu? Que foi o Papa que mudou o mundo. Se você parar para Então, pensar, Lucas, a Oi? síntese, se você parar para pensar, representa a síntese dos 3 livros, né? Sim, Querendo ou não. é a síntese dos 3, não só a síntese do período. Então depois a gente tem lá, ó, só para pegar esse exemplo para figurar tudo. A gente tem aqui Clovis o Bárbaro sendo batizado. Então se a gente pegar a síntese da Idade Moderna, a igreja não teria se espalhado como se espalhou, e ramificado, e entrado nos reinados ali, quando começou a se formar essa questão dos reinados e o período feudal, se ele não tivesse se convertido. Claro. Entendeu? Se ele não tivesse sido batizado, e se ele, aliás, isso só aconteceu porque os francos não eram arianos. Exatamente. Eles não eram arianos. Então, isso ajudou na questão da igreja ser acolhida por um reinado, por um rei, se tornar religião oficial, porque naquela época, na época da Idade Média, ou na época dos bárbaros, lá no período deles, todos os súditos do rei, falando dos bárbaros, né? Eles acompanhavam de tal forma essa figura de liderança que se o rei se convertesse, ele se convertia. Exatamente. Então ali o cristianismo acaba de ganhar um lar, assim, como tinha acontecido na época do período romano, né? Na época do Império. Mas depois teve a decadência, então foi invadido por um monte de bárbaros que eram arianos. Então eu considerei que isso fosse a síntese desse período, né? O ponto-chave. Exatamente, a chave, né? O ponto de curva do Y, né? De Onde a virada. coisa se... E já da antiguidade cristã é meio óbvio, né?
A gente não pode falar da igreja lá sem falar dos apóstolos, né, do martírio. Pensei até em colocar os mártires, mas eu acho Essa que ficou muito isso bonita. Não, mas essa aí é... é melhor a coisa. Claro, claro. Então, a gente, para escolher o conteúdo da capa, começa lendo o conteúdo do livro, imaginando então uma imagem para a contracapa e depois imaginando como o autor pensaria na capa. Então, quando a gente pega os livros do Júlio Maria, por exemplo, lá no fundo a gente tem um monte de flor, discreto, quase como uma marca d'água. A gente tem um monte de flor, porque ele era devoto da Santíssima Virgem. Depois a gente tem um ostensório, né, com o Cristo no meio. Por quê? Porque o lema dele era o seguinte: eucaristizar o mundo. Isso aí. Né? Tem Eucaristizar um o mundo. livro sobre Eucaristia, eu acho, né? Se eu não me engano. Justamente. Que a gente vai soltar em breve. Então, a construção da capa ela é feita em duas etapas. A primeira é abordando todo... Quais são as próximas publicações? Cara, tem uma lista grande, não dá para falar agora, mas é como eu tava Mas falando. ele prometeu para mim que ele vai falar pelo menos uma. Tem lá, mais adiante a gente fala. Tem lá quatro edições novas que entraram hoje na livraria. Mas voltando à questão da capa, então ela é feita em duas etapas. A primeira, então, escolhendo a imagem que vai entrar na contracapa. E a segunda, imaginando como seria a capa pensada pelo autor. Até por isso, a gente está refazendo as capas do Leonel Franca. Sim. Para dar uma dignidade maior à obra. É isso que eu estou pensando agora. Porque agora a Calvário vai passar por um período curto de reformulação de algumas coisas. Bastante coisa. Então a gente vai reformular as capas dele. Não vai ser mais esse livro branco. Vai ter lá no fundo, então, um mapa de cartografia feito à mão e as imagens trabalhadas ali. Porque os jesuítas viajaram o mundo, né? Claro. Era um jesuíta. E também vai ter o símbolo dos jesuítas ali. Então é pensado como se fosse pensado com a cabeça do autor, ou pelo menos com os elementos que cercaram a vida deles, entendeu? Então não tem como publicar o padre Leonel Franca sem pegar esse elemento dos jesuítas e colocar na capa. Porque é o que representa, é o que unifica todo o pensamento dele. É o que falta, né, Lucas? Nas editoras, isso, e na nossa vida mesmo, né? Sim. Essa questão dos símbolos, essa questão de coerência. Voltar. Essa coerência, falta coerência para algumas capas de alguns livros, né? Sei lá, você pega um livro que vai falar sobre fé e você tem uma capa lá azul, sem nada, tem título só. Então, não dá. Justamente. Então, acho que... Primeiro que a gente... do Leonel Franca, ele era um livro escrito assim, psicologia da fé, psicologia da fé, psicologia da fé, psicologia... Sim, pô, isso não entra nada. Então, que coisa oca é essa, entendeu? Não dá vontade de ler. Não dá vontade de ler. Isso é o fim. Ele é simbólico. Por que Cristo? Por que o Cordeiro de Deus? Porque ele é basicamente a figura do bode expiatório, né? Aquela figura inocente que recebe os pecados e é imolado. Então, é o Cordeiro de Deus justamente por causa disso. Então, tem muito simbolismo. E é isso que eu quis trazer para as capas, entendeu? Isso aí. Eu acho que falta isso. Sabe, Lucas, uma coisa que eu admiro na editora Calvário, e eu falo isso com muita tranquilidade, é que eu acho vocês muito corajosos e deu muito certo, hein? As edições dos livros sobre educação. Eu tenho aqui vários sobre educação, aqui, Educar com Êxito, Um Guia para a Educação da Alma, Justamente. Terezinha aqui, a arte de educar as crianças hoje, e do Monsenhor Montenegro, né, também, que vocês publicaram várias obras dele. Justamente. Eu tenho aqui Educação da Sexualidade e Educação dos Filhos. Sim. Cara, eu fico imaginando, se eu fosse abrir uma editora, eu nunca faria livro de educação, porque eu acho que simplesmente não sairia. Por que você tem essa coragem, cara? É o que mais vem. Isso que eu falo, é o que mais vem, que eu percebi, né? Se a gente parar para pensar, até entrando no tema da questão da live, de um tempo para cá, eu acho que essa questão do movimento político teve um pouco a ver com isso. Parece que houve um certo despertar assim das pessoas para buscar algum tipo de conhecimento.
Então, se você pegar, vamos fazer uma síntese aqui de exemplo. Você pegar o pessoal que segue a Déia e o Tiba, Sim. são exemplo de um casal que faz homeschool. Ou do pessoal que segue o Ítalo, por exemplo, que tem um público bem maior. Essas pessoas têm contato com algo que elas já conheciam, né? Porque a maioria vem de um berço católico. Sim. Que estava mais ou menos esquecido, sabe? Aquelas verdades que às vezes você precisa que alguém fale de novo para você, porque você fala, putz, é verdade, eu sabia disso, mas eu não tinha pensado. E aí eu vi, poxa, então todas essas pessoas que são da geração passada, então ou são ou vão ser pais. Exatamente. E são pais, já que estão tendo contato de novo com essa questão e vendo mais uma vez que a coisa está mais ou menos abandonada, está desandada, que eles precisam de um reforço, vão procurar algum tema a respeito de educação para os filhos. E eu sempre vi isso como uma necessidade, desde a época que eu estava na escola. Não tinha, Sempre vi essa uma necessidade. Não, não tem. E além de não ter, assim, a gente deixou toda a autoridade voltada para a escola. Isso não pode ser dessa forma. Isso não pode acontecer de forma alguma. A coisa fica voltada para a escola, porque a gente não tem colégio jesuíta hoje. A gente não pode confiar a alma da criança a alguém que a gente não conhece. A gente não sabe quem é o professor. A criança vai passar de 13 a 15 anos na escola, tendo contato com, pelo menos, no mínimo, 35 professores. No mínimo, eu estava contando esses dias, no mínimo 35 professores que você não conhece, você não sabe a religião, você não sabe a orientação, você não sabe nada a respeito dessas pessoas. E não tem como o teu filho se educar se espelhando nessas pessoas, porque ele é muito fragmentado, sabe? Não Esse é tem um virtude. dos ser muito fragmentado. Raro encontrar virtude em algum desses, né? Justamente. E quando tem, você não tem tempo para você aprender por imitação. Porque, pô, você tem 50 minutos de aula com esse cara hoje, 50 minutos lá na sexta-feira e sabe-se lá quando de novo. Então não dá para você pegar e abandonar as crianças. Claro, esses livros não são didáticos, são livros que tratam do tema de educação, especificamente de educação, que é daquela questão de formar a alma e muitas vezes o corpo, como é a questão do Monsenhor Negromonte. Então, formar o corpo também. Então, entender o que está acontecendo, quais são suas obrigações como pai, que são Exatamente. diferentes da obrigação simplesmente do professor. O professor não tem obrigação com o teu filho. Ele não tem obrigação nenhuma de educar o teu filho. Ele tem obrigação de instruir. E isso, às vezes, ele faz, às vezes, ele não faz. Né? Que a gente vê no caso do Brasil agora, se tem uma coisa que não acontece, é a instrução. Piorou a educação. A gente nunca pode confundir isso. Né? Professor não é educador de forma alguma. Né? Ainda que existam bons professores e possam fazer alguma coisa, porque o ensino tem essa abertura gigantesca que te permite fazer quase qualquer coisa na aula. Se você não for escandaloso, você pode fazer qualquer coisa na aula. Tanto que a gente vê que vazam alguns vídeos aí, aluno batendo professor, aluno batendo em aluno, sexo dentro da sala de aula. Então, o sistema de ensino tem um furo gigantesco. Ele é totalmente devastado. E não pensem que aconteceu por acaso, que isso é extremamente pensado, pelo menos aqui no Brasil, desde 1960. Ele foi estruturado para ser isso. Então, o sistema de ensino, quando a gente fala que ele não funciona para educar. Mas ele funciona muito bem pelo que ele foi pensado. Ele funciona muito bem. Ele faz tudinho o que ele foi planejado. Ele faz tudo. Então, eu pensei em fazer esses livros. Então, eles são como se fosse um subselo da Calvário. E vão continuar. Tá? A gente está num período de lançar alguns outros livros aí, mas os livros de educação vão continuar. Tem 8 volumes numa pequenina coleção para sair do Negromonte ainda, para os pais. E mais alguns outros livros de educação também. Bastante coisa. Maravilha, hein? Maravilha. Entrando nesse assunto, Lucas, nesse assunto de lançamento e tudo mais, você pode falar com muita liberdade se você quiser falar, se você não quiser falar, não tem problema. Essa crise abalou a editora, de alguma forma? Sim, As vendas caíram de alguma forma? Sabe o que o pessoal pensa? Que do pessoal ficar em casa, vão ler livro ou não sei o quê? Não vão ler. O brasileiro dificilmente lê livro. E se você tem dinheiro, cara, o livro é uma coisa supérflua, você não precisa. Eu tenho muitos livros. Eu não li todos, eu sei que eu não vou ler todos. E eu sei que num período de crise eu não tenho necessidade de comprar mais livros. Sim. Entendeu? O pensamento do brasileiro, na realidade, é essa. Eu moro numa cidade pequena e eu sei do que eu estou falando. Então, por exemplo, aquele pedreiro que de vez em quando lê o livro, porque isso existe, ele não vai comprar um livro agora. Não vai. Porque ele está nessa questão dessa
Esse medo, essa né? crise, sabe? Assim, uma coisa esquisita de notícia, toda hora falando que o mundo vai acabar e que não sei o quê. Então, o cara que tem R$ 100, ele não vai comprar um livro, ele vai guardar para comprar o arroz no mês que vem, É verdade. entendeu? Então, isso, quando você junta um monte de grãozinhos desse, porque não é gente extremamente rica que vai lá e compra 100, 200 livros, não são, é uma pessoa que vai lá e tem que ralar para pagar o frete, cara. Que até quem está assistindo aí, desculpa, mas não dá para fazer muita coisa a questão do frete. O correio mata todo mundo. Então a pessoa vai lá, compra um livro, às vezes o frete é mais caro que o livro. Me mata, né? Você tá entendendo? Então o cara que tem R$ 100, ou R$ 50, ou R$ 40, ele não vai comprar um livro agora. Então isso freia, mas ao mesmo tempo, assim, motiva a gente a fazer promoções, que é o caso que a gente fez. Né? Na Claro. semana passada, os livros da Calvário estavam com 50% do preço. E alguém comentou aí alguma coisa a respeito do frete, e tem que olhar lá as regras, mas tem frete grátis a partir de um determinado valor para determinadas regiões. E a gente fez isso agora por causa dessa quarentena. Que Então, maravilha. baqueia sim, mas a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Então a gente vai fazer promoções e eu vou tentar continuar lançando na mesma velocidade, no mesmo ritmo. É de pelo menos 2 livros por mês. Né? Tem mês que a gente consegue fazer 4 livros. Mas a intenção da Calvária é chegar em dezembro com pelo menos 45 obras publicadas. Que gracinha. A gente tem 24, como eu falei. Se entrar lá hoje, são 24 obras. E a intenção é chegar em dezembro com pelo menos 45. Maravilha, Lucas. Olha, isso aí traz uma esperança, né? Porque se a gente parar para pensar, fechar a livraria, fechar a editora, acabar com isso, a gente vai afundar, sei lá, a gente vai entrar na crise pior do que financeira, eu acho, sabia? Sim, Porque, sim. mas, não, é claro, livro não eu concordo plenamente com você, livro não é o essencial. Se não tiver o arroz no essencial que eu falo de subsistência mesmo, se não tiver Se você arroz para tiver comer, você não vai, fome, você vai ler, né? você não vai conseguir ler. Essa Agora, questão. o que eu percebo também é que a população está com muito medo, cara, ansioso e tudo mais. Talvez isso, esse medo, sei lá, eu vou perder meu emprego, eu posso perder, entendeu? Então eu vou ter que me segurar. E eu acho que depois que acabar isso, a tendência, eu acho que, claro, vai passar um mês, dois, três, mas depois acho que já vai estabilizar, se Deus Sim, quiser. na verdade, assim, depois que o pessoal começou a dar uma prensa no Dória, ela deu uma normalizada, não voltou a vender como estava vendendo, né? Então o mercado inteiro, acho que não. Ô Letícia, tudo bem? Fez um grande trabalho na primeira obra, foi ela que preparou, cara. Eu Ah, indico o é? trabalho, sim, Maravilha. excelente trabalho. Então, voltando à questão do mercado, ele deu uma reestabilizada. Ele foi do 0 ao 1. Tá? Ele não foi para o 10 de novo e provavelmente não vai voltar para o 10 tão cedo. Então, ele foi do 0 ao 1. Mas a questão é que paira uma névoa de ignorância e medo muito grande. Porque você Sabe? pega os meios de comunicação, só estão falando, vai morrer 1.000, igual aquele louco lá daquele. O Atlas, sei lá o nome daquele cara. Tem cara de mongolão lá, falou que ia morrer até 1 milhão de pessoas. Daí a coisa passa, não acontece. E mesmo assim não some essa questão desse medo, dessa ignorância, sabe? Cara, Então é uma coisa complicada, principalmente no Brasil. Claro, tem muitos países sofrendo com isso, mas a questão cultural do brasileiro, ela é complicada há bastante tempo, né, cara? E quando a gente fala de cultura, a gente pode entrar na questão da fé também. claro. Antigamente, é o que eu tava falando até, eu não lembro com quem era. Tava falando o seguinte, olha, antigamente, quando teu pai e tua mãe te falavam sobre lobisomem, aqui na minha cidade todo mundo morava no sítio. Tá? Veio para a cidade da geração do meu pai e da minha mãe para a minha. Antigamente era todo mundo morava no sítio. Então, quando teu pai e tua mãe falavam de lobisomem, você acreditava? Acreditava até meus 20 e tantos anos. Aí, então, você tem essa geração, então a geração dos meus avós, ou dos seus avós, já que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu tenho 26 anos. Então, a geração dos nossos avós. Moravam no sítio, o pai e a mãe também, meu pai e minha mãe. Então, meu pai e minha mãe via minha avó e meu avô trabalhando, tá? Eles pegavam algodão e laranja, uva e pêssego. Era uma fazenda desse tipo, era agrícola com fruta ali, né? Citricultura. Então, quando a mãe e o pai, naquela época, falavam, você tinha uma questão do quarto mandamento muito grande. É Honrar, verdade. todo mundo honrava, todo mundo acreditava. E Então, aí se, de não. E aí de se não.
Se o menino beijar a menina aparece grávida, não sei o quê. Bola de fogo aparecendo na fazenda, mula sem cabeça e tal. Tem que casar virgem. Isso era uma das coisas que todo mundo falava antigamente. Então o que a gente tem? A gente tem lá a turma do meu avô saindo do sítio, da fazenda, e vindo morar para a cidade. Quando ele chega na cidade, ele tem um contato com uma coisa que chama escola. E ele pega os filhos do meu pai e minha mãe, vai lá e bota na escola. Meu pai ainda era mais inteligente e catou e correu. Abandonou na segunda série. A minha mãe ficou. Esse é o grande caso, pelo menos da maioria das pessoas da cidade pequena. Então, vamos falar, a gente está falando de 3 gerações, né? O vô, vamos chamar de terceira geração, meu pai é a segunda, nós somos a primeira. Quando a terceira geração coloca a segunda na escola, e a segunda geração chega em casa sabendo de mais coisas que a anterior, a autoridade do pai e da mãe começa a ser revogada. É o orgulho, né? Também existe orgulho, né? Então você tem uma autoridade externa e maior que a da escola. E aí essa autoridade da escola fala o seguinte: ó, lobisomem não existe. Isso é mentira do teu pai e da tua mãe. Aí você fala, então isso aí é mentira? Bom, se lobisomem não existe, então esse negócio de casar virgem também não existe. Tudo é mentira, né? Então daí tudo é mentira. Então se uma coisa lá era mentira, tudo é mentira. E o problema é que você começa a demolir uma atmosfera cristã que existia antigamente. Claro. Então, o pessoal não era culto, tá? Eles não eram culto, porque não tinha recurso para ser culto na época. Você não tinha recurso. Você pode ser culto lendo livro, escutando rádio, escutando alguém conversar ou por outros meios. Mas naquela época você não tinha isso. Então você tinha o tempo que você trabalhava e o tempo que você chegava em casa, cara. E era isso. E de vez em quando, lá uma vez por mês, você ia para a cidade. Mas existia uma atmosfera cristã. Verdade. Existiam umas novenas nas casas. Existia aquela coisa sagrada de ir para a missa todo domingo. Saía de a pé lá da fazenda, tudo sujo, ia lá na missa e voltava. Talvez passava na cidade comprar alguma coisa. Então, essa atmosfera cristã começou a ser demolida pela autoridade da escola. Que começou a falar, olha, isso é mentira, isso é mentira. E quando você fala que o Saci Pererê não existe, o lobisomem não existe, automaticamente você cata e começa a falar, bom, então a maioria das coisas que meu pai e minha mãe falavam era superstição. Tá entendendo? Então, o menino que beija a menina, ela não vai ficar grávida. Então a coisa da virgindade também não tem muito efeito. A coisa de você rezar o terço todos os dias não tem efeito. A coisa de você ter respeito pelo seu pai e pela sua mãe não tem respeito, não tem efeito. E aí essa atmosfera, essa coisa que ninguém sabia mais muito como que era, mas estava impregnada nos hábitos das pessoas, começa a ir demolindo. E quando a minha e a sua geração entra na escola, a coisa piora. Porque a escola já está pior, os hábitos já são outros, e a gente já não tem uma geração antecessora forte igual nossos pais tinham. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, quando as feministas de hoje falam assim, nós somos as netas das bruxas que vocês não queimaram, é mentira, tua avó está lá rezando terço 6 horas da tarde ainda. Exatamente. Você é que degradou tudo isso que ela passou para vocês. Você que não honrou a tua mãe e teu pai. Você que não honrou quando ela chegou lá na cidade, tinha aquelas cobras gigantescas, aquelas caranguejeiras andando, e ela tinha que, sabe, ela tinha que estar ali ainda, e tinha que fazer comida, tinha que cuidar da tua mãe. Você que não honrou aquilo. Então você vai perdendo toda essa atmosfera que não existia, que existia, aliás, mas que a gente não sabia muito bem de onde vinha, porque não tinha cultura. Eu estou falando da minha cidade, né, mais uma vez. Não tinha cultura como a gente tem hoje na fazenda, cara. Você não tinha uma biblioteca em casa. Você tinha lá uma madeira, que a janela era daquela... Você rodava aquela tramelona, que você não podia ficar rodando, que a avó falava que ia ficar mentiroso, e abria ela para fora, cara. Não tinha vidro, não tinha grade, não tinha nada. Tá entendendo? Então, essa atmosfera cristã foi demolida. E daí em diante a coisa só desandou. E uma das raízes disso, mais uma vez, é a escola. A escola vem e revoga qualquer autoridade que o pai e a mãe tinham. Então você tem uma queda do 4º mandamento justamente aí. Então, uma das nossas
visões com a editora, é mais ou menos isso. Se você pegar os livros da Calvário, eles são livros informativos e formativos. Exatamente. Né? De educação são formativos. Procura formar o pai, porque o pai só educa o filho se ele se educar. Senão ele não educa o filho. Né? Uma pessoa viciosa aí não vai educar o filho, a não ser que ele dê o exemplo contrário e o filho tem uma personalidade super forte para falar, bom, eu vou rejeitar aquilo, eu vou ser o oposto. Mas não é o que a gente encontra hoje. Difícil, né? Muito difícil. É difícil. Então os livros da Calvário, eles vêm, quando a gente fala dos livros da formação da fé, eles vêm para informar e para formar. Né? Quando a gente tem aqui os livros da igreja, da história da igreja, é para te informar. Para falar o que é, o que não é. Quando a gente tem o livro do padre Leonel Franco a respeito da fé, é para te informar, para te falar o que é a fé. Ele falou assim, ó, você não tem que acreditar, você não tem que ter fé porque a coisa é racional. Porque dá para você chegar em Deus racionalmente, ou pelo menos chegar perto de Deus racionalmente. Não, você tem que ter fé porque dê toda a credibilidade. É por isso que você tem que ter fé. Tá entendendo? Então ele vem te informando e formando. Os nossos livros são 100% voltados a isso. Quando você pegar o livro novo que tem do Padre Júlio Maria agora, a respeito da devoção, cara, tem tanto exemplo de pessoas simples, que ninguém nem conhece, que foram devotos da Santíssima Virgem, que você olha aquela figura e fala, não tem como eu não amar essa mulher. Exatamente. Entendeu? Não tem como eu ser menos do que essa pessoa foi. A última história do livro, eu não vou me recordar do nome, até porque eu tô com a cabeça lotada de coisa a respeito dessas edições, mas é de um senhor simples de tudo, simples, um trabalhador comum. Ele faleceu a missa porque ele ia em 6 ou 7 missas por dia, por amor a Nossa Senhora. Então você olha esses exemplos, não tem como você falar, eu não consigo, eu não posso ser menos que isso. Entende? Então os livros da Calvário, eles vêm nesse sentido. Principalmente do Padre Júlio Maria. A Bruna, do Intervalo Literário, fez um vídeo há 4 dias atrás, e ela estava comentando. A linguagem dele é uma linguagem que foi feita para caboclo, cara, para o pessoal que está na zona, no meio do nada, que nunca tinha ouvido falar de nada. Então ele tem que ser simples. O Júlio Maria, até que você pegar os livros dele, assim, aqui, por exemplo, o livro do São Gabriel Maomé. As frases são curtíssimas. Sim. O jeito de escrever é simples, entendeu? Ele escreveu para caboclo, cara, para índio. Sabe, deixa eu só fazer esse comentário, Lucas. É interessante demais o Júlio, porque por mais que ele conseguia fazer a coisa simples, mas que não deixava de ser profunda. Os argumentos dele são muito bons. Ele tinha uma capacidade de síntese extraordinária mesmo. Ele conseguia pegar aqueles argumentos todos de vários livros que ele era muito culto, né? Ele lia muito. Ele conseguia pegar aquilo tudo e resumir e fazer com que o povo entendesse, né? Esse cara, ele era médico, cara. Ele lidava com gente, ele sabia lidar com gente. Ele era extraordinário. Ele sabia transformar toda aquela informação complicadíssima em poucas palavras e falar, ó, tá aqui, é por isso que a gente acredita nisso. Entendeu? Então, nessa visão que eu acabei de explicar a respeito da escola, da autoridade, etc., a Calvário surge. Claro que você tem que ter vontade para você voltar a construir essa atmosfera, né? Senão não dá. Mas a Calvário surge para aquelas pessoas que têm vontade e querem entender um pouco do que é ser católico, entendeu? Do que é a Igreja Católica, né? Até daqui a um tempo a gente vai começar a publicar. Alguém pediu um spoiler aí de coisas que a gente vai publicar mais adiante. A gente vai publicar uma biografia do Padre Pio estigmatizado. Tá? Então a gente vai começar a publicar algumas biografias a respeito de gente que viveu isso que a gente está falando agora. Que viveu imerso nessa atmosfera que a gente está falando agora. Então eu pretendo fazer pelo menos uma por mês. Não sei como vai ser, porque tem essa instabilidade econômica agora, instabilidade. Então não sei como vai ser. Mas o plano inicial é isso. Publicar livros de pessoas que vivem o que a gente está falando. Maravilha. Acho que... Você está me ouvindo, Lucas? Tem uma travada aqui para mim. Tem uma travada, o seu vídeo tá... Sua imagem está congelada, mas eu consigo te ouvir. Interessante. Ah, voltou agora? Agora voltou. Voltou. Agora eu não estou ouvindo o som mais.
O pessoal aí que tá vendo o vídeo aí, se puder comentar o que tá acontecendo, porque se tá ouvindo o Lucas, eu não te ouço. Você me ouve? Eu vou encerrar o vídeo. Travou, né? Vou comentar aqui.